Meu nome é Andriele, eu tenho 31 anos e cerca de 2 anos eu tenho diagnóstico de fibromialgia. Estamos em fevereiro de 2025, em abril de 2023 eu tive o diagnóstico e até chegar lá eu passei por pouco mais de um ano fazendo uma bateria de exames até chegar a essa notícia. E antes de começar essa investigação, tudo começou em 2018. Eu comecei a sentir muitas crises de dor pelo corpo. Só que eu tinha uma rotina de trabalho muito puxada, muito. Então, não só trabalho, né? Eu trabalhava, eu estudava e era um pouco além do comum, isso eu reconheço. E aí, eu me sentia muito cansada. E como eu também não tinha o devido descanso, eu sentia dores, mas eu ignorava. E aí, em um desses momentos, em 2018, não lembro exatamente o mês, acho que em agosto, eu comecei a ter crise de dor muito forte. Eu comecei a ter crises de dor e aí eu descobri a minha primeira tendinite numa dessas crises quando eu fui fisioterapeuta. Em seguida apareceu uma outra, mas eu sempre estava muito cansada, às vezes ignorava a minha dor. E no ano seguinte, 2019, eu recebi o diagnóstico da TAG, que é a ansiedade generalizada. E aí eu comecei também a fazer o tratamento. Então, tanto com o médico como com psicoterapia, iniciei a medicação, então precisei de medicação para ter ajuda para dormir, também quanto para o sistema nervoso, mas ainda assim não estava tão corretamente. Eu sempre também pratiquei exercício físico, mas eu não tinha tanta constância, então talvez isso me prejudicasse um pouco. E aí já no ano seguinte, em 2020, eu comecei a ter oscilação de pressão. Ela começou a subir. Minha pressão normal é 10/6 e eu passei a ter ela mais alta entre 13 e 14 e já começava a me sentir muito mal. Isso durou até 2021 mais ou menos, constantemente. Era periódico. Então bastava descansar, bastava eu me cuidar um pouco melhor, aí minha pressão normalizava e talvez eu deveria também ter procurado o médico ter iniciado uma medicação também nessa época, mas eu estava em outro tratamento, eu não soube lidar, talvez tenha sido isso. Em 2022, de certeza, foi quando eu comecei a fazer a minha bateria de exames. Então, cardiologista, conheci vários médicos, inclusive, que eu nem conhecia. Mas eu comecei a fazer uma bateria de exames para entender o que estava acontecendo com o meu corpo, por que tinha tanta dor. E aí eu retornei ao neurologista, que me passou essa bateria de exames, e foi quando ele me perguntou, você já ouviu falar em fibromialgia? Nessa hora eu gelei, porque eu tinha escutado sobre um pouco antes, acho que cerca de um mês no máximo, e já tinham comentado comigo, né, sobre, só que eu tinha até medo de investigar muito bem, de procurar saber o que era, porque vai que eu não tivesse e eu começasse a me aterrorizar. E eu falei, já, doutor, mas eu não sei muito bem não. E ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te encaminhar agora para um reumatologista e aí você vai fazer esse último exame que ele vai te passar e aí teremos a sentença se você tem ou não essa patologia. E aí faremos um tratamento correto. E aconteceu exatamente o que o meu médico disse. Fui ao reumato, fiz o exame que ele me passou e aí foi constatado que sim, se trata de fibromialgia, uma doença basicamente psicológica, onde o meu corpo entende que ele está sempre em defesa. Então, possivelmente, decorrência da ansiedade. E aí, por isso, por ele estar sempre em defesa, enrijecido, ele está sempre com muita dor. Como que eu tento... De início, eu lembro como hoje, eu senti um choque. Eu pensei, meu Deus, como é que vai ser minha vida? Porque eu tenho 30 anos e todas as vezes que eu ia ao médico, em maioria, tinham mais pessoas de terceira idade lá. É muito incomum ver pessoas aproximadamente da minha idade ou até mais jovens com essa doença. E de início
eu senti um choque, mas eu tive uma esperança. Também fiz um tratamento com hipnose. E eu confesso que me ajudou. Assim, a minha esperança era de uma cura, eu não vou mentir. Eu sempre acreditei que eu poderia ter uma cura, mas eu não tive. E desde o diagnóstico eu notei que eu sempre tive oscilações de fases. Então, algumas fases eu estou melhor, outras eu estou pior, outras pior. Mas desde o início eu sigo o tratamento indicado pelos médicos. Eu comecei a tomar, para fibromialgia, um remédio chamado pregabalina, de 150 miligramas, muito forte. E eu já tomava o nortriptilina, de 75 miligramas, que é para enxaqueca. Então imagina, 2 remédios muito fortes antes de dormir. Então eu ia dormir com alguns sintomas, né, tonta, bastante coisa. E acordava também do mesmo jeito. Eu acordava, parecia que eu estava numa ressaca. Isso me prejudicou, pelo menos a mistura deles, me prejudicou bastante. Quanto às minhas atividades normais de dia a dia. Mas, de início, quanto à doença, eu às vezes tinha crise de travar de dor no ambiente de trabalho e precisava voltar para casa urgentemente, ou ser atendida por algum massoterapeuta, fisioterapeuta. Eu só precisava de ajuda. Rarissimamente isso acontece. Os momentos que eu mais sinto dor são também quando meu sistema nervoso está alterado. Então, se eu estou muito estressada, se eu estou muito triste, se eu estou muito tempo sem descanso, se eu estou há muito tempo sem descanso, se eu estou muito tempo em pé. Então, infelizmente, hoje em dia pelo menos, algumas condições não me favorecem. Então, hoje, o que é que eu estou tentando fazer mais? Me manter mais disciplinada quanto a exercícios físicos. Os meus médicos recomendaram que se eu tenho mais fortalecimento muscular, então, consequentemente, eu tenho um pouco melhor de resistência. Minha musculatura também relaxa. Então, diversos fatores. Eu preciso investir na saúde, na disposição muscular. Preciso investir na minha disciplina quanto a fortalecimento muscular, exercícios físicos. Só que a gente sabe, a rotina adulta é bastante complicada, mas eu me esforço, eu tento. Às vezes não dá, às vezes dá. Então, além dessas práticas, que é até o que eu acredito e que realmente me ajuda mais, é manter o sono. Que é outra dificuldade da vida adulta, mas tentar ter o sono em dia. Inclusive, muitas pessoas acreditam que, assim, né, ouvindo eu falar, que a fibromialgia dos fortes é somente a inflamação em todas as articulações, as dores. Só que, gente, o cansaço. Eu sou uma pessoa mais cansada do que pessoas normais, posso dizer assim. E principalmente para todo mundo que me conhece. Hoje eu estou em outra fase de medicação, que é tomando gabapentina de 300 miligramas. Quem me passou foi um fisiatra. Descobri também esse médico, eu não conhecia essa especialidade. Acho que ano passado. E ele me recomendou esse remédio. E, paralelo a ele, eu continuo tomando nortriptilina, só que eu tô na fase de desmame. E aí, essa alteração de medicação, junto com a redução de dosagem de outro, também tá me trazendo consequências, eu vou dizer assim. Tô com mais dificuldade para dormir, mas há o choque deles. Então, pode ver, tem quase 2 anos em que eu tenho diagnóstico e eu ainda não sei administrar totalmente para não sentir dores, para viver completamente bem. Paralelo aos remédios, paralelo à atividade física, eu faço também massagens, ventosa-terapia, que ajuda muito no tratamento. Eu iniciei o tratamento tomando o pregabalina de 150 miligramas, que ele custava mais de R$100, não lembro bem. E hoje em dia eu tomo o gabapentina, né, que ele, em outra farmácia, ele custa, cada caixa, uma média de R$30.
mas pelo que eu já pesquisei é uma média de R$ 45. E ele tem pela Farmex, né, que é a farmácia do governo, mas assim que ele foi me receitado, eu fui tentar procurar, ele estava indisponível, ele passou meses indisponível. Então assim, o ideal foi que eu começasse a comprá-lo, e aí eu estava comprando. Até então, essa tem sido a condição, nunca mais eu tentei comprar novamente, ou nunca mais eu tentei conseguir de novo pela farmácia do governo. E meu médico tinha me alertado que a fibromialgia ela nunca vinha sozinha. E aí eu entendi o que aconteceu. Eu desenvolvi intolerância à lactose e era o meu maior medo, porque eu sou apaixonada por laticínios. Meu estômago ele é irritável, tem um nome técnico para isso, esqueci. E eu desenvolvi também, assim como alguns alimentos que eu consumo me fazem mal. Então, eu investi na saúde nutricional. Hoje eu sou acompanhada pela Caroline e ela passou para mim uma receita, esqueci a palavra. Ela passou para mim um plano alimentar que não tem produtos, ou pelo menos pouquíssimo, né, com glúten e também sem lactose. Porque mesmo sem lactose também possuem a enzima e acaba sendo inflamatório de todo jeito, resumidamente. Então o ideal é investir na alimentação sem glúten e por mais que eu não seja celíaca, eu não sou celíaca, apenas me causa um desconforto. Então por isso que até eu ainda consigo consumir alimentos que possuem glúten. Mas totalmente sem lactose, eu preciso consumir produtos veganos. Então, as dicas que eu posso dar para melhorar a saúde quanto à fibromialgia é investir num bom plano alimentar, porque o que a gente consome, né, diretamente no corpo, então vai desinflamar, vai ajudar a ter menos dores. Investir em exercícios físicos, num bom sono diário. Então, se você é uma pessoa que está investigando se possui fibromialgia, se você acabou de receber esse diagnóstico, tenta manter a calma, mas tenta se policiar ao máximo, porque quanto mais você fugir dos cuidados, mais que até não se policiar, vai sentir mais dor, infelizmente. E as dores muitas vezes elas não avisam que vai dar uma crise, que vai ser problemático. Então assim, eu já tive várias surpresas, passei por diversas fases, eu ainda continuo aprendendo sobre, mas eu estou me policiando cada vez mais para me cuidar a respeito.